cheio do Espírito e depressivo? Nesses dias, muitos crentes têm defendido essa ideia, têm associado, colocado essas palavras uma ao lado da outra. Cheio do Espírito e depressivo. Cheio do Espírito Santo e lá no quarto, não querendo levantar. Sem ânimo para nada. Está certo isso? Está certo isso? Parece que Gálatas 5:22 também foi atualizado. Gálatas 5:22 declara que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Mas agora atualizaram. O fruto do Espírito é depressão, ansiedade e desânimo. É claro que cristãos passam por momentos profundos de tristeza. É óbvio. É óbvio que isso acontece. Entretanto, o que a Bíblia declara é que o choro é momentâneo na vida do cristão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É óbvio que essa expressão é figurada. É óbvio que esse choro pode durar muito mais do que uma noite. Mas dá a ideia de que a angústia, o momento de angústia, é um período na vida do cristão. Mas não faz parte de toda a sua existência, não é normal. O que nós vemos na Escritura é, inclusive, regozijo em meio ao choro. Felizes os que choram. Paulo disse que ele se regozijava até em seus sofrimentos. Na Bíblia, o Espírito Santo está associado com alegria. Atos 13:52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Essa é a relação. Cheios do Espírito, cheios de alegria. Cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. E o texto diz, os discípulos, porém, ou seja, o que veio antes do porém. Qual era o cenário dos discípulos? Cheios do Espírito e cheios de alegria. O texto bíblico mostra que o líder deles havia sido crucificado da maneira mais cruel possível, Jesus Cristo de Nazaré. Estevão foi morto, apedrejado. Havia perseguição por todos os lados. O cenário não era favorável. Seu mestre, Jesus, já havia os preparado. Vocês serão levados para a morte. Mas não temam aqueles que podem tirar a vida, o corpo. Temam a mim, que posso tirar o corpo, matar vocês e enviar a alma para o inferno. Esse é o cenário. Esse é o contexto. Aqui em Atos 13, Paulo estava sendo perseguido, foi expulso da cidade. E diz o texto que nesse contexto de expulsão, perseguição, eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os cristãos modernos, um furúnculo os leva para o quarto. Palavras machucam. E dizem, sou cheio do Espírito e depressivo. Uma vida vigorosa e feliz é fruto do Espírito, que testemunha ao mundo. Nosso Deus é suficiente. Tertuliano dizia que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Muitas pessoas se convertiam ao verem a intrepidez, o vigor, a força moral que donas de casa, não eram apenas os líderes, mas donas de casa, camponeses. O mundo olhava admirado aqueles cristãos no Coliseu Romano. Eles diziam, que fé é esta? Que vigor é este? Que ânimo é este? Diante de leões, diante da espada que passa o pescoço. E muitos então queriam entender por que eles eram tão diferentes. Por quê? Uma vida cheia de ânimo, força moral, é fruto do Espírito, que testemunha ao mundo que nosso Senhor é suficiente. Grandes obras no meio do povo de Deus foram feitas no cemitério. Foram feitas em meio à dor mais profunda, como por exemplo a música clássica Sou Feliz. Em inglês, a tradução em português é Sou Feliz, e está ótima a tradução também, mas em inglês Está tudo bem com minha alma. O autor compôs essa música ao passar de navio no lugar em que toda a sua família havia morrido. Está tudo bem com a minha alma. O Senhor é comigo, Ele é a minha alegria. Ele é a minha força. Esse cristão não entrou no quarto e dizendo, é normal, estou depressivo. Não, ele compôs uma canção que toca milhares e milhões de pessoas. Quero mostrar que o fruto do Espírito é vigor,
é alegria, é força, que o desânimo e a tristeza é regra na vida dos incrédulos, como diz Paulo em Romanos 2,9. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado, ao judeu primeiro e depois ao grego. Tribulação e angústia. Não é apenas em caso de pecado de adultério, mas uma vida de pecado gera desânimo e tristeza. E nesse sentido, obviamente, até cristãos lidam com isso. Lidam. Por quê? Porque pecam. Mas períodos longos de angústia, de maneira direta ou indireta, estão sempre associados a pecado. Sempre, 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 sempre. Em Apocalipse, o texto declara que não haverá mais lágrima. No fim de todas as coisas, não haverá mais choro. Por quê? Porque não haverá mais pecado. Davi está aqui pedindo a Deus que revigore sua alegria e seu ânimo, que ele havia perdido por conta do pecado. E é isso que a gente lê aqui. Vamos ler? Salmo 51.